Olá, sejam muito bem-vindos à Vida do Mestre. Mais um segmento, mais uma parte dessa série de vídeos que, como nós explicamos na live de ontem, na live do domingo, agora será o único canal, através deste canal, no qual nós vamos comunicar a vida do ascensionado, a vida da iluminação, o que é esperado de vocês e o que vocês esperarão de si mesmos nesse processo de iluminação. Tudo bem, Yara? Como você está? Tudo bem, bom dia a todos. Ou boa tarde, ou boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E Yara está aqui conosco, fazendo esse papel de ancorar as energias de todos que estarão assistindo a esse material. As suas, as minhas, a dela e as energias daquilo próprio que vai ser comunicado através desse conteúdo. Já vou começar tomando um copo d'água porque eu preciso. Muito bom a ideia da Yara de separar um copo d'água, porque eu não imaginei que eu iria precisar tão cedo, logo no início. Yara, eu vou pedir pra você desligar aquele... Por favor, aquele instrumento da cozinha barulhento. Eu percebi que na live de ontem parecia um motor de nave. De nave, não sei se era uma nave extraterrestre ou o que era, mas parecia um motor de uma. E pedimos a sua compreensão, pessoal, porque eu, engraçadamente, esqueci de trazer os microfones. Então a captação do áudio está sendo direto da câmera do celular. Ok, mas vamos ao que interessa. Se você é novo no canal, aqui falamos sobre Zazen, Zen, iluminação espiritual. É isso. Se você se interessar, se você gostar do que está aqui, faça a inscrição. E os outros protocolos que todo mundo sempre fala para você no começo dos vídeos do YouTube, você já sabe, né? Não preciso ficar repetindo. Hoje nós vamos falar sobre o mestre incompreendido. Esse é um tema muito importante. Isso será parte da vida de vocês. Fará parte integral da vida de vocês. Não é algo difícil de se esperar e de se portar nele quando ele acontecer e de aceitar que isso faz parte da vivência méstrica, mas é algo importante de trazermos a consciência de vocês, a consciência deste tema. O mestre incompreendido, obviamente, apesar de ter ali um artigo definido, o mestre incompreendido não é uma pessoa em específico que ascensionou. O mestre incompreendido são todos os mestres. O mestre incompreendido será você, sou eu, será a Yara. Todos que adentram o caminho da maestria. O que nós queremos dizer pelo mestre incompreendido? Vamos pegar, por exemplo, um mestre que é referência para todos nós. Jesus, Sananda, Yeshua ben Joseph. Jesus, ele, diferentemente do que muitos gostariam de nos levar a acreditar, ele não foi um revolucionário social. Ele foi um revolucionário, talvez, consciencial, isso com certeza, mas não social. Obviamente, ele tocava, mas no coração, as sociedades pelas quais ele passava, porque Jesus não ficou apenas restrito à Judéia, no sul, ou ele não ficou restrito à Galileia, no norte de Israel. Ele também foi a Tiro, a Sidom. Sabemos que ele também foi ao Egito. Ele também foi ao Tibete. Jesus passou por muitos lugares.
Então, obviamente, ele tocava os corações das sociedades ou dos grupos de pessoas com os quais ele se encontrava. Mas isso é muito diferente. Tocar o coração de pessoas em específico e tocar uma sociedade por completo no sentido de transformar essa sociedade. Jesus, ele transformava pessoas. Ele transformava o coração das pessoas. Ele transformava a consciência das pessoas. Então, seria interessante não pensarmos em Jesus como um revolucionário social, como a secla contra um rebelde. Pois não, Jesus queria tudo menos isso. E esse é um dos pontos que fazia ele ser incompreendido por muitas pessoas. Os chamados 12 apóstolos de Jesus passaram todos os 3 anos e meio em que estiveram com Jesus sem compreender de que Jesus não iria derrubar o Império Romano, não iria livrar os hebreus do jugo romano. Eles pensavam no reino de Jesus como algo bem literal. E como eles pensavam de que eles estavam servindo ao futuro rei dos judeus, eles imaginavam também que eles teriam cargos de autoridade. Muitas vezes nós pegamos os apóstolos discutindo sobre quem deles era o maior, quem era mais próximo de Jesus, quem tinha mais insights, quem sabia mais sobre o que o Cristo queria com toda a obra que ele estava fazendo. E partindo desse ponto, então, dessa colocação, nós vemos que mesmo os mais próximos de Jesus o incompreendiam imensamente. Eles mais o incompreendiam do que o compreendiam. Então, se isso acontecia com os mais próximos de Jesus, imagine aqueles mais distantes. Aqueles que só se juntavam nas grandes multidões para se alimentar, ou para beber, ou para, na brisa de uma montanha da Galileia, apenas ouvir palavras bonitas de um ser que as transmitia, no caso de Jesus. Esses então compreendiam Jesus completamente, 100%. E não raro, por isso que as massas de pessoas que andavam com Jesus eram muito voláteis. Não eram grupos tão fixos como nós gostaríamos de imaginar. A qualquer coisinha que não lhes caía bem, a qualquer coisinha que eles talvez tivessem que pensar um pouco mais, a qualquer ato, talvez feito por Jesus, que saía do caráter ou do personagem do hebreu, do judeu, da responsabilidade e das atribuições de um homem judeu, as pessoas simplesmente espanavam e saíam de perto dele. Então, é claro que mesmo na massa maior, haviam pessoas muito leais, mesmo não estando no círculo dos 12, continuavam com ele. Mas, por que eu trago tudo isso para vocês? Porque Jesus foi o ser mais incompreendido que já existiu na história do planeta Terra. É um fato. Até hoje, 2000 anos depois, ele continua incompreendido. Agora, vamos falar um pouco do que causava essa incompreensão. Qual era a origem dessa incompreensão? Primeiro, expectativas erradas. A maioria das pessoas não vinham a Jesus para conhecer Jesus. Elas vinham a Jesus para conhecer os milagres de Jesus, as palavras poderosas de Jesus, para conhecer o corpo do homem que emitia energia e provocava transformações nos espaços. Por curiosidade, para saber que movimento era este que estava arrebanhando milhares de pessoas por onde este homem passava, para obter informações para repassar para outros que já começavam
a se preocupar com a presença de Jesus e com os seus ensinos para benefícios próprios. Como eu disse, ou ouvir uma palavra bonita, ou para encher o estômago, ou porque outros os influenciavam a segui-lo. Um amigo, um parente, uma tia. Então eles iam ver do que se tratava esse Jesus de Nazaré, o nazareno, belemita, ou o que quer que a história de vocês chamem que é da onde ele se originou de fato. Então, a incompreensão iniciava muito antes de Jesus sequer abrir a boca, muito antes de as pessoas estarem de frente para aquele que naquela época da Terra encarnava o Cristo. Muito, mas muito antes. A incompreensão começava na mente das pessoas. Como elas enxergavam Jesus antes mesmo de conhecê-lo, pelo que já tinham ouvido falar, ou pelo que sentiam que ele deveria ser, começava nas expectativas de que elas tinham do que ele deveria fazer por elas, ou não fazer por elas, ou que ele deveria dizer para elas ou não dizer. E com isso, aqui estamos querendo dizer que as pessoas projetavam sobre Jesus uma imagem construída por uma série de imagens mentais, de crenças, desejos, vontades, ideologias. Então, quando encontravam um mestre Jesus, já não o encontravam. Poderiam estar de frente para ele. Elas vomitavam, elas espelhavam, elas regurgitavam sobre ele energeticamente, e às vezes até na maneira como se portavam e o que pediam e como se relacionavam com ele, uma imagem fictícia do mestre Jesus. Então, muitas poucas pessoas no primeiro século conheceram de fato Jesus, mesmo estando nas mesmas festas que ele, nas mesmas casas nas quais ele ia, nos mesmos campos e pradarias. Elas não tinham vindo para enxergar o Cristo. Elas tinham vindo para enxergar a imagem daquele que dizia ser o Cristo que elas haviam formado nas suas mentes. E algumas até mesmo nos seus corações. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é: e você? Teria você também uma coleção de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos a respeito do Cristo, quem quer que o Cristo seja ou quem quer que já o tenha personificado na Terra? No caso, estamos falando de Jesus. Imagem essa que você tem do Cristo que o cega, que a cega para quem o Cristo realmente é. Teria você essa mesma percepção que as pessoas do primeiro século tinham, e quando tinham a percepção já não tinham a realidade? Teria você essa mesma percepção? Pergunte-se honestamente. E aí vocês vão me dizer, mas Charlie, somos nós que estamos nos tornando mestres agora. Então nós seremos incompreendidos, como você disse que Jesus, o Cristo, o foi. Por que então me preocupar e me questionar se eu tenho uma imagem positiva, uma imagem equilibrada, mais próxima da realidade do que Jesus foi? Sendo que eu não vou ser Jesus. Eu vou ser o meu próprio Cristo, a minha própria versão do Cristo. E aí eu respondo, justamente porque a maior referência que a maioria de vocês tem, isso está começando a mudar, mas a maior referência que vocês têm do que o Cristo pode ser na carne foi Jesus. Mesmo que vocês pesquisem muito sobre Satya Sai Baba, sobre Buda, parece que é uma alienação, certo? São terras diferentes, é a Índia, é a Ásia. Mesmo que agora saibam que esses também foram o Cristo.
parece que não importa o quanto você pesquise sobre eles, você sempre saberá mais sobre Jesus, porque estamos sendo bombardeados pela mídia, pelos livros, pela nossa cultura que é toda construída no judaísmo que veio dessa época. Então a sua real referência, por mais que você tenha outros conhecimentos agora sobre aqueles que foram o Cristo, sempre será predominantemente aquilo que você recebeu a respeito da vida de Jesus. E com isso, se você não tiver uma visão muito clara de quem Jesus foi, enquanto personificando Cristo, se você, vamos dizer, não limpar o seu visor através do qual você olha para Jesus, para Sananda, quando ele começou o seu trabalho como Cristo na Terra, na hora que você começar a se encher do seu próprio Cristo, se você tiver alguma ideia errada, alguma ideia mal concebida sobre um outro que já foi o Cristo, as chances de você trazer essa ideia mal concebida de quem você tem que ser como Cristo pode acabar acontecendo. Aqui na Terra, nós sempre criamos novas coisas, quer em nós ou quer ao nosso redor, ou coisas exteriores a nós, sempre com base em algo anterior. E não será diferente na sua cristificação. Você criará o seu Cristo interno com base em algo anterior em Jesus. Então, na realidade, a pergunta é: quem é o Cristo para você? Quando, obviamente, o Cristo somos todos nós, mas quem é realmente o Cristo para você quando ele assumiu essas personas? No caso, por exemplo, aqui estamos falando de Jesus. Quem ele é para você? Muitos de vocês estiveram nos dias de Jesus. E então, essa imagem distorcida que você pode ter do Cristo quando ele se manifestou naquele homem, Jesus, já não vem de hoje. Muitos de vocês vieram conhecer o Cristo naquela ocasião por essas expectativas erradas que eu já mencionei aqui. Vocês não queriam conhecer o Cristo. Vocês queriam conhecer o que o Cristo tinha a oferecer a vocês. E por isso, mesmo estando naquela época momentosa da Terra, muitos de vocês nunca o conheceram de verdade. Conheceram apenas uma sombra que vocês colocaram entre vocês e o Cristo. E nós não queremos que ao vocês virarem o mestre, e por virarem o mestre ou um mestre também esperarem que sejam incompreendidos, além da sombra que as pessoas lançarão sobre vocês, porque elas também virão até vocês, não por vocês como mestre, mas pelo que você, o mestre, poderá oferecê-las. Então nós não queremos que além da sombra que elas lançarão sobre vocês, vocês também contribuam para essa sombra e vocês adicionem mais uma sombra junto à sombra que elas já manifestarão de vocês. Por causa que na sua formação como um ser crístico você não resolveu certas coisas que você tinha de concepções incompletas a respeito do que é ser o Cristo, do que é ser mestre. É isso, ser Cristo é ser mestre. Então, primeiro, expectativas erradas. As pessoas tinham expectativas erradas, expectativas ilusórias, expectativas incompletas. E vocês devem esperar isso também. Vocês serão incompreendidos grandemente, não menos, talvez até um pouco mais do que Jesus foi, porque a nossa época está muito mais imersa num grande reboliço consciencial. Vocês serão incompreendidos a todo momento. E vocês precisarão estar confortáveis nesta incompreensão. Mas só estarão confortáveis se lembrarem disso que eu estou dizendo para vocês. As pessoas não estarão realmente enxergando vocês. Vocês serão um espelho límpido. Então elas estarão enxergando a energia delas que baterá em você de volta para elas. E quando retornar, rebater para elas, formará uma sombra no meio. E é através dessa sombra que elas criarão a respeito de vocês, que elas interagirão com vocês através de um véu. Então haverá entre você e as pessoas um véu. Elas não enxergarão de fato o real ser crístico que você é.
apenas aquilo que as consciências que assim se comportam como limitadas, que elas possuem, as permitirão enxergar de você. Então, não se irrite, não perca a paciência, não fique decepcionado, pois o Cristo só pode ser o Cristo para aqueles que vêm realmente conhecê-lo, sem nenhuma agenda por trás do ato de quererem conhecê-lo, sem nenhum motivo pessoal, egotístico ou movido pelos eventos do mundo exterior. Agora, as pessoas também compreendiam o Mestre, o Cristo Jesus, não só pelas expectativas erradas, mas também porque elas conheciam pouco ou nada de si mesmas. Pouco ou absolutamente nada de si mesmas. E aí você vai me falar, Charlie, mas não é por isso que elas iam conhecer o Cristo, pelo menos aquelas mais sinceras, para que elas pudessem tomar um conhecimento de si e perceberem que também eram cristãos, quer dizer, seres cristificados? Sim, algumas delas sim, mas é isso. Para você ter um real encontro com Cristo, você precisa já estar fazendo um movimento, o menor que seja, o mínimo que seja, de já saber algo sobre si. Não importa o quão pequeno seja esse algo que você sabe sobre você. Não importa. Você, a sua vida inteira, até mesmo antes da ascensão, você pode ter realmente sabido ou saber uma única coisa sobre você, que você sabe que vai muito fundo, vai além da tua personalidade humana e do teu ego. Está tudo bem. Capitalize nessa coisa. Amplie essa pequenina coisa que você sabe sobre você. Você não precisa já ter feito o trabalho inteiro de se conhecer em níveis muito profundos. Mas não desaperceba do fato. Para termos um real encontro com Cristo, precisamos mostrar para Ele de que já estávamos buscando Ele, se Ele estiver exteriorizado como uma pessoa, como no caso de Jesus, foi para as pessoas do primeiro século, e como no caso de vocês, que serão esse Cristo externalizado para outros. As pessoas só poderão conhecer vocês como reais mestres, ou só poderão conhecer o Cristo, como foi lá no primeiro século, quando ele era Jesus, se elas já estiverem ou se já estivessem procurando o Cristo em si mesmas antes. Então veja, não é uma questão de você estar na frente da pessoa que a energia cristificada do Filho atua sobre ela. Não. Essa energia precisa mesmo que minimamente já estar atuando em você. Para que haja um reconhecimento entre a energia do Cristo que já está, mesmo que lentamente, e a trancos e barrancos, atuando dentro de você, com aquela da onde esta primeira vem, a fonte máxima, na figura do Mestre. Não raro as pessoas chegavam até Jesus trazendo problemas familiares, problemas jurídicos, problemas legais. E elas nem percebiam que elas estavam criando toda aquela realidade porque faltava conhecimento sobre si mesmas. Então, o Mestre, vocês, igual Jesus, serão incompreendidos porque as pessoas terão pouco ou nenhum conhecimento sobre si mesmas. E não ter conhecimento sobre si mesmas é não se aperceber do Cristo em si mesmas. Então, como poderiam se aperceber dele fora delas, como um ser exteriorizado? Não poderão. Então é bom se lembrar disso. Expectativas erradas, conhecimento pouco ou zero de si mesmas, são as coisas que farão as pessoas o incompreenderem imensamente. A terceira coisa que fará de vocês mestres incompreendidos, igual fizeram essas coisas, essas características fizeram de Jesus também um grande incompreendido, é que
as pessoas queirão, desejarão encaixá-lo ou encaixá-la nos moldes humanos. Isso já não é de expectativa. Não é que elas terão a expectativa de encaixá-lo. Não, elas literalmente o encaixarão nos moldes humanos. Elas tentarão forçá-lo. Expectativa é aquilo que se espera do futuro. Moldá-lo nas estruturas humanas é aquilo que se faz no presente. Elas tentarão conseguir ou tentar conseguir as suas opiniões sobre política, sobre os problemas do mundo. Elas tentarão te enlaçar. É isso que eu estou querendo dizer. Encaixotar. Encaixotar. Elas tentarão fazer você cair em contradição consigo mesmo. Consigo mesma. Elas tentarão desmerecê-lo e desacreditá-lo. Para dizer para o ego delas e para os outros que também estão no ego e para os outros que estão muito adormecidos para até mesmo entender o que está acontecendo, de que você é apenas mais um ser humano querendo atenção. De que você é apenas mais um ser humano querendo o seu espaço debaixo do sol, o seu espaço debaixo dos holofotes. Então, o que eu quero dizer com isso é, as pessoas virão até você arquitetadas, preparadas para destruí-lo, literalmente. Elas virão para enxergar o homem, a mulher, atrás da imagem ou do personagem de santo, ou Cristo, ou mestre. E por isso o incompreenderam. Pois você não moverá uma palha, um passo sequer, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Você será imovível como uma pedra. Por sinal, tem uma live que a Yara fez sobre a pedra, ainda não tive tempo de editar. E publicarei em breve falando mais sobre a pedra. Então é isso, por isso que o mestre será incompreendido. O mestre, o Cristo, vocês, ou quem quer que já tenha trazido a energia do Filho sobre si, para dentro de si, não pode ser encaixotado nos padrões humanos. O mestre não é humano. O mestre é o divino vivendo sobre a pele, sobre o veículo, através da pele do veículo humano. Não conseguirão. E elas ficarão irritadas depois de imensas, inúmeras e falhas tentativas de encaixá-lo nos moldes do mundo. E isso nos leva à quarta coisa que fará você ser um mestre incompreendido, como Jesus foi. Quando elas não conseguirem mudá-lo, encaixotá-lo, forçá-lo a ser algo que privilegia elas continuarem nas visões e nas percepções que elas tinham até então, o que elas farão? Elas te atacarão. Elas serão violentas. Elas serão amarguradas. Elas tentarão pegar no seu calcanhar de Aquiles. Isso levará a uma incompreensão muito mais profunda. Quem dera que elas tivessem ficado apenas no primeiro ponto de virem atrás do mestre para conseguir algo. Pois ainda queriam algo, era melhor quererem algo do mestre, pois quer dizer que ainda tinham respeito da fonte que talvez poderiam dar a elas algo, porque ninguém vai buscar ganhar algo de uma coisa que essa pessoa pelo menos já não aprecia aquela coisa, que pode dar o que ela busca, certo? Então se você vai buscar algo em algum lugar, você aceita que aquele lugar ele é minimamente bom, aceitável para você receber algo de lá. Mas quando nós chegamos no quarto ponto, elas já não querem nem mais nada. Como não receberam o que gostariam, elas têm que destruir aquela fonte. Se eu não posso receber o que eu vim aqui buscar, que primeiro nem deveriam ter vindo buscar nada em primeiro lugar, eu tenho que destruir isso, para que não haja a possibilidade de eu nunca mais olhar para esse fracasso, quer dizer, o ego delas diz para elas, de eu não ter conseguido tirar algo dessa pessoa.
E também para que eu não possa ouvir depois alguém dizer de que outro veio e conseguiu algo desse mestre. E por que eu não consegui? Eu tenho que destruí-lo. Eu tenho que destruí-la. Violência. Nível de inconsciência profundo. Mas ainda um nível pior de incompreensão que todos vocês enfrentarão. O quinto nível de incompreensão. Quando lhe atacarem verbalmente, às vezes até fisicamente, com mentiras e falácias, eu falo desse quarto ponto como ataques diretos, perpetrados pelas próprias pessoas, que foram, na verdade, fazendo uma escalada do nível de incompreensão. Todas começaram no nível 1, no ponto 1 que eu mencionei aqui, e foram para o ponto 2, e foram para o ponto 3, e foram para o ponto 4. O ponto 4 é a incompreensão através dos ataques diretos. Quando os ataques diretos delas também falharem, elas então farão um conluio. Elas então ajuntarão mais delas. Elas então planejarão um ataque coordenado, coletivo, um ataque indireto. Esse ataque indireto, ele pode ser poderoso, visivelmente perceptível, porque será a reunião de vários seres individuais tentando te atacar, visto que aquele único sozinho não conseguiu. Então ele será direto, ele será voraz. Ele será voraz. Ou ele pode ser um ataque... Aqui eu digo que ele é indireto porque não é mais a pessoa. Ela está atuando através de vários. Mas ainda assim, o ataque é perceptível. Ele é claro. Ele é cara a cara. Você sabe de onde o ataque está vindo. Só é que ela se estruturou melhor. Ou ele será indireto porque ele será através de meios escusos, de meios sutis. Você não perceberá de onde ele está vindo e de que ele está vindo. Elas usarão artimanhas, meias verdades, fofoca, difamação. Então, neste segundo caso da sutilidade, o ataque ainda será direto através dos meios abstratos que ela está usando, fofoca, difamação, mas será indireto porque agora ela se estruturou melhor, não com outras consciências sentientes. Os amigos com os quais ela se alinhou são as artimanhas, são os métodos de guerra ideológica, de guerra de interesses. Esse é o quinto ponto do porquê vocês serão incompreendidos, como Jesus também o foi, como Satya Sai Baba também o foi. Agora, tanto no quarto quanto no quinto ponto, o quarto ponto é a pessoa única te atacando. O quinto ponto é a pessoa agora que estruturou um grupo de pessoas para te atacar diretamente. Então, ela está fortalecendo o ataque dela. Ou ela não escolhe pessoas, ela escolhe elementos de persuasão. Coisas abstratas para atacá-lo e por isso é sutil. Mas aqui ainda não é... Ela não tem a intenção de te incriminar. Ela tem a intenção, nesses dois pontos, tanto no quarto ponto quanto no quinto ponto, essas duas incompreensões, o objetivo dessa pessoa, ou pessoas, é te machucar, é te destruir, é diferente. Agora, o sexto ponto de incompreensão do porquê vocês serão incompreendidos é quando elas não poderem te machucar, quer individualmente, ou quer organizadas num grupo. Se eu não posso destruir aquilo que eu não quero mais que exista no mundo, porque não me serviu, então eu vou manchá-lo. No caso de Jesus, foi sedição. Aqueles que um dia o estavam seguindo, pondo os ramos de folhas no caminho, na entrada de Jerusalém, logo depois. Estavam falando de que Jesus queria usurpar o lugar de César, o imperador romano, porque ele dizia que ele era rei dos judeus. Sedição. Falaram que ele estava conspirando contra o Império Romano.
e ainda clamaram pela morte dele. César não poderia desaperceber esta ameaça. Dizer que você era o rei de uma província do Império Romano. Era você clamar uma autoridade semelhante de César, que era visto como um deus. E os líderes religiosos judeus não poderiam deixar isso chegar até os ouvidos de Roma. Já estavam muito oprimidos. Porque, veja, é uma hierarquia vertical. Roma oprimia as províncias que estavam sob o seu controle. E ao oprimir as províncias, oprimia os líderes das províncias. E esses líderes, por sua vez, oprimiam os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos oprimiam as pessoas comuns e assim por diante. Uma cascata descendente de opressão. Então, obviamente, os líderes religiosos judeus tinham mais regalias do que o povo comum, mas isso não quer dizer que não estavam sob opressão. Então, eles te difamarão. Quando não puderem te atacar para te machucar ou te destruir, eles te difamarão. Sedição. Falarão que você é sedicioso com relação a alguma coisa da sociedade, alguma coisa que é a ideia principal que a sociedade tem. E essas sedições, às vezes, podem chegar até coisas como acusações de crimes sérios. Crimes comuns atualmente são, por exemplo, abuso de crianças, abusos de mulheres, abusos sexuais, crime de sonegação de impostos, essas coisas bem baixas mesmo. Aí você vai falar, mas Charlie, não, mas peraí, lá tem uma coisa errada. Nós sabemos de pessoas que se chamavam mestres e gurus e que foi confirmado que realmente estavam fazendo esses crimes. Obviamente, isso é verdade. Mas a diferença é que esses, porque nunca foram mestres e gurus, por isso que foi confirmado. Por isso que foi confirmado, porque eles estavam de fato fazendo. No caso de vocês, caso isso aconteça, não haverá como confirmar, pois não haverá provas. É diferente. Não haverá provas. A não ser que eles comprem as testemunhas, como compraram com Jesus. Mas o nosso sistema hoje de lei judiciária é muito mais complexo do que o do primeiro século. É muito mais difícil fazer isso. É possível, se eles realmente se enfesarem com você. Mas a diferença é a consciência do planeta Terra já não permite mais esse tipo de coisa. Mas eles tentarão. Mas a diferença é não haverá provas. Não haverá provas. Haverá hearsay, como a gente fala em inglês. Haverá murmurinhos, mas não haverá provas. E é essa a diferença entre vocês e os mestres falsos. Porque os mestres falsos, haverá provas absurdas, abundantes, centenas, milhares de mulheres, de crianças, todos virão à tona. E é difícil você chantagear 100, 200, 300 pessoas. No seu caso, não haverá provas. Na verdade, haverá uma absurda maioria de pessoas te defendendo. O seu nome será o seu legado. Mas saiba de que isso pode acontecer. Quando não puderem te destruir, tentarão te difamar. Então veja, eu não estou dizendo tudo isso falando que isso é o caminho do mestre, de que isso acontecerá com cada um de vocês. Mas é minha responsabilidade como mestre, entre outros mestres que estamos treinando, que vocês conheçam que caminho algumas vezes a senda do mestre no mundo físico tomou em ocasiões anteriores. Isto é conhecimento. Isto é necessário que um mestre saiba. O mestre tem que estar preparado para o que ele pode enfrentar. Ele pode estar no campo da probabilidade, não é que ele irá. Todos vocês passaram por esses 5 níveis em intensidade bem menor, nada comparado com a do Cristo. Mas saibam
de que essa intensidade está no espectro. Ela pode ser do mínimo, o que será para a maioria de vocês, ou pode ir até o máximo, como aconteceu com Jesus. E, obviamente, não esperamos isso, mas falamos disso porque preparação é tudo. E em todo esse processo, isso é um desequilíbrio dessas pessoas. Elas não conseguem ficar equilibradas diante da presença do Cristo. E vocês deverão permanecer equilibrados durante todo o percurso. Não importa que as coisas escalem para isso. Mas será difícil escalar para isso agora no século XXI? Porque essas pessoas que fariam isso, agora a Terra mudou. Digamos, o que pode ou o que não pode ser feito aqui. E essas pessoas ou desencarnarão, ou receberão um retorno da sua energia imediato. Então, assim, se elas chegarem nesse nível de arquitetação de uma armadilha destruidora para vocês, a energia baterá de volta nelas. A energia que ela acabou de emitir tão rápido que não dá nem tempo de ela terminar o plano. Mas nós falamos essas informações para honrar outros mestres que passaram por acusações, como Satya, como o próprio Jesus, e obviamente vocês, por favor, não sejam vítimas, não caiam no ponto que algumas vítimas caem quando passam por crimes. Às vezes o criminoso faz uma lavagem cerebral na cabeça tão louca na cabeça da vítima, que a vítima começa a acreditar de que ela teve parte num crime que ela nunca cometeu. Isso é se vocês estiverem na mente. A mente pode pregar essas peças em vocês. O mestre nunca pode estar na mente. E esse é o outro ponto. Esse é o sexto ponto. As pessoas te incompreenderão porque você nunca estará na mente. Como elas lidarão? Como elas manusearão um ser que nunca está na mente? Mas que ele é a própria mente, a mente universal. Como elas farão isso? Elas entram em parafuso. E aí podem ir passear nessa escala de 1 a 5 que eu mencionei. Então, vocês serão incompreendidos, pois vocês não estarão na mente. E as pessoas sempre estarão visualizando vocês através da mente. Agora, se vocês estiverem sendo mestres e entrarem na mente, aí vocês estarão contribuindo para as pessoas te incompreenderem, além já dos outros 5 pontos, pois vocês não estarão sendo claros no que vocês comunicam. E quando eu falo de claro, não é de vocês terem uma linguagem necessariamente cristalina, límpida, para que elas sempre te entendam imediatamente, mas vocês não estarão sendo claros, pois estarão deixando a mente controlar o teu discurso. E aí, a tua mensagem perderá poder. Então imagina, se a tua mensagem com poder, quando você não está na mente, já faz as pessoas não te compreenderem, imagine se você passar essa mesma mensagem sem o seu poder. Aí que as pessoas não te compreenderão mesmo. Então, as pessoas te incompreenderão, pois elas te enxergarão e te entenderão pela mente. Não cultive essa incompreensão ainda mais por você também entrar na mente e ficarem todos nesse lamaçal que chamamos de mente. Esse é o 6º ponto. E o 7º ponto, porque as pessoas te incompreenderão como não compreenderam Cristo. Eu acho esse 7º ponto talvez o mais importante dos outros 6, dos 6 anteriores que eu mencionei. Elas te incompreenderão, pois elas não podem, e esse talvez se conecta um pouco com o 3º ponto, aquele de como vão enxergar o Cristo fora delas, se ainda não enxergam dentro delas, mas elas te incompreenderão, muitas, não todas. Algumas te incompreenderão porque caíram nessas armadilhas, mas outras algumas te incompreenderão porque elas não podem compreender aquilo que não está nelas. E não necessariamente o Cristo.
Todos são seres crísticos não apercebidos, mas nem todos vivem o Cristo. Mas além do Cristo, há também a verdade. Se a verdade não há em você, você nunca enxergará a verdade. Mesmo que a verdade não há, mesmo que a verdade seja um axioma. As pessoas te incompreenderão, porque elas não podem enxergar o que não está nelas. Elas não podem enxergar no outro o que não está nelas. Elas também não podem doar para você o que não há nelas. Elas te darão exatamente o que elas podem doar, porque é o que vem de dentro delas e o que está nelas. Então aqui é muito além do que apenas elas não serem o Cristo e por isso não enxergam o Cristo ou conhecem o Cristo exteriorizado, como eu disse num dos pontos anteriores, é uma gama de coisas. Então, e com isso aqui vale uma nota, te incompreenderão. E note, a incompreensão, não espere que ela virá apenas dos conhecidos que virão até você, conhecerão o seu trabalho, a sua forma de vida, através de segundos ou terceiros, não. Os próprios membros da tua família, amigos te incompreenderão. Mesmo aqueles que entendem que há algo de diferente em você, eles te incompreenderão. Talvez essa seja uma incompreensão extra. A incompreensão advinda ou proveniente. Número 8. Daqueles mais próximos de nós. É aí que você perceberá o abismo entre vocês e eles. Tão próximos e ainda tão distantes. E justamente, essa oitava incompreensão vem justamente desse fato. Te incompreenderão, pois vivem tão perto de você. Pois te conhecem, quer dizer, a sua personalidade humana também. Mesmo quando a tua personalidade crística começar a brilhar através dos furões na personalidade humana que agora se dissolve, eles estarão tão bitolados, tão já marinados, tão já acostumados à personalidade humana que você sempre demonstrava, que a luz poderá estar atravessando a tua personalidade humana, assim, na cara deles, e eles ainda estarão enxergando não o que está acontecendo ali naquele momento. Tem luz agora saindo de você, mas é aquilo que eles foram condicionados a enxergar em você toda vez que olham para você. Então você será incompreendido pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, justamente porque eles são seus familiares, seus conhecidos e seus amigos. Espere essa incompreensão. Você será incompreendido, pois você será a mente de Deus viva, andando na terra. Por isso que eu digo, vocês são milagres, porque seria impossível, vamos pensar, a mente de Deus estar andando viva num corpo tão frágil, de uma espécie tão frágil como os seres humanos, certo? Não é possível como a mente de Deus vai estar no corpo. Vocês provarão que é possível. Vocês provarão que é possível. Que o impossível é possível. E isso gerará toda essa incompreensão. Esse é o 9º ponto. Vocês serão incompreendidos, pois vocês serão um milagre acontecendo em tempo real, a todo momento. E milagres são sempre incompreendidos. Milagres são sempre incompreendidos. Na verdade, é ótimo que os mestres agora tenham os poderes de Jesus e de Satya, porque num século de tamanha mentalização como o qual nós estamos vivendo, as pessoas já ficarão tão desarmadas, tão assustadas, tão sem entender o que está acontecendo, por apenas ter a tua presença no espaço, de que a tua presença já dará alimento para a mente delas pelo resto da existência. Já deixariam elas chocadas, só a sua presença. Pelo resto da sua existência. Imagina se você fizesse curas e outros milagres. Elas entrariam em parafuso. As pessoas no primeiro século, elas estavam muito no sofrimento, mas não necessariamente na mente, nesse nível de mentalização que estamos agora. Então, conseguiam, mesmo sem entender, elas eram muito mais abertas para o coração. Hoje, não muito. Então, vamos deixar você apenas com um milagre, você próprio, andando por aí. E o 10º ponto de incompreensão é
além de você ser um milagre, as pessoas não poderem compreender o milagre, é que você desarmará as pessoas naturalmente. Você chegará nos lugares e você desarmará as pessoas. Elas vão sentir algo inconscientemente. Elas não vão pensar conscientemente, mas elas vão sentir que algo mudou. Essa pessoa entrou aqui. O inconsciente delas vai sentir uma mudança na energia. Talvez depois elas verbalizem para si mesmas, tricotando com seus botões. Ai, aquele dia, aquele menino, aquela menina, aquela mulher, aquele rapaz entrou ali e alguma coisa mudou. Talvez sim, mas no geral é isso. Você desarmará as pessoas. E quando eu falo de desarmar as pessoas, você vai desarmar até um certo ponto o campo energético delas, que é através do qual o ego delas trabalha. O ego não poderá aceitar isso. Como que o meu campo energético foi desarmado pela simples interação de energia de um outro ser que adentrou esse espaço? Não foi nem interação de fala, de troca de informações. Então, as pessoas te compreenderão, pois você as desarmará, não com a intenção. A sua energia naturalmente fará isso. A sua energia não só desarmará elas, mas às vezes desarmará os obsidiadores que estão ao redor delas. Desarmará todas as bolhas de energia negativas que estavam alimentando o campo energético delas. Isso causará um choque nelas, em algum nível, de alguma maneira. Por isso que as pessoas te incompreenderão. 11º, as pessoas te incompreenderão, pois elas incompreendem Deus. E agora você está no caminho de volta para o Pai. Enquanto esse caminho não é você nele, ele corre através de você. Você é o próprio caminho no qual você anda. E você pode se tornar o caminho para aqueles que também querem andar nele. Então você será incompreendido, pois você estará se tornando parte do mistério da vida. E este é o 12º ponto. Você não mais olhará para a vida como um grande mistério. Você nem mais olhará para a vida. Você estará sendo adicionado àquele componente que produz o mistério da vida. Você será um mistério. Enquanto você estiver como um mestre encarnado na Terra, você será um mistério. Você será um mistério. E você já percebeu como a maioria das pessoas não conseguem resolver mistérios? Mesmo profissionais que se dedicam a isso? Poucos mistérios são resolvidos. E você pode ter certeza que o mistério que você se tornará como parte do mistério maior que produz a vida nunca será resolvido. Ele nunca será resolvido. Então, aqui 12 pontos. Os seus 12 apóstolos da incompreensão. Cada um dos 12 apóstolos, por sinal, demonstrou algum desses 12 aspectos que levam as pessoas a incompreender mestres ascensionados. E, por conseguinte, vocês que se tornarão novos mestres em breve, ou já em formação, já em acontecimento. Então, tenha os 12 apóstolos da incompreensão perto de você. Esses 12 pontos. Sempre frescos, não se esqueça deles. Nesse caso, talvez até seja de valia mencionar a frase: os meus inimigos, eu quero eles mais perto de mim, não longe. Mas não veja esses 12 pontos como inimigos. É algo natural da jornada do mestre. Você experienciará os 12? Não necessariamente. Uma mistura dos 12 ou de alguns dos 12, talvez. Na escala em que eu mencionei que você poderá sofrê-los, não necessariamente. As variações, as possibilidades são infinitas. Mas tudo vai depender do primeiro ponto que eu disse lá. Quem é o Cristo para você? Se você estivesse no primeiro século, eu disse, alguns de vocês estiveram lá. O que você foi ver no ermo? Que era um dos lugares onde Jesus ensinava muito. O que você foi buscar no ermo? Primeiro se pergunte, fui buscar alguma coisa? Você precisa resolver
As incompreensões, e todos vocês têm, vocês precisam resolver as incompreensões. Vocês precisam resolver as coisas que vocês ainda não entendem sobre o Cristo, nas formas que ele já assumiu no planeta. Satya, Jesus, Buda, Guru Rinpoche, Dalai Lama, não sei. Qualquer um que vocês também. Shiva. Vocês precisam resolver. Não as lacunas no seu entendimento, mas vocês precisam chegar a uma visão clara. Uma visão que nem é visão. É apenas a manifestação do que esses expoentes da consciência crística foram. Se vocês fizerem bem esse primeiro passo, os outros 11 passos acontecerão de maneira leve e talvez nem acontecerão. Vocês estão num momento privilegiado do planeta para se tornarem mestres, para ascensionarem, para se iluminarem. Mas lembre-se, tudo dependerá da sua relação pessoal, interna, íntima, profunda com a imagem que você faz ou tem do Cristo. E eu aconselho que você desfaça qualquer imagem ou mentalização ou entendimento sobre o Cristo. Na hora que você tiver um entendimento sobre o Cristo, quem quer que ele foi ou possa ser, ou ainda que ele venha a ser através de um novo alguém, você terá uma imagem sobre você. E aí você já não estará lidando diretamente com as suas energias, mas com algo que se interpôs entre você e as suas energias. E aí você não conseguirá manter essa clareza dos 12 pontos. Sempre mantendo o seu campo energético suficientemente desarmado para você ser inofensivo e vulnerável, mas ao mesmo tempo usando essa inofensividade e vulnerabilidade para que o Cristo brilhe claramente através de você. E apenas passe e realmente enxergue você como mestre aqueles que também forem, em certa medida, inofensivos e vulneráveis. Aqueles que não forem, essa própria coisa bela do teu campo energético, que é a energia da inofensividade e vulnerabilidade, os desarmará e os afastará. Então, assim, você precisa ser inofensível e vulnerável diante do Cristo. Para isso, você não precisa ter uma imagem formada sobre ele. Assim não terá sobre si mesmo. Isso, durante qualquer incompreensão, sempre terá de ser inofensível, vulnerável, presente, estável, emanando a paz, pacífico. E na certeza de que nada pode desvencilhar, desmontar, obstruir, chantagear, matar, cercear, controlar ou difamar o amor. O amor que o mestre é. Talvez essa seja a real razão do porquê os mestres são incompreendidos. Pois o amor é a coisa mais incompreendida que já existiu neste planeta. Os mestres são amor, por isso são incompreendidos. Agora, para você compreender o amor, você terá que abrir mão de um dia entendê-lo. Você nunca conseguirá entender o amor. Você apenas conseguirá sê-lo, mas nunca entendê-lo. Então é o mesmo quando as pessoas te encontrarem. Quando elas não te entenderem, quando elas te incompreenderem, saiba, é porque elas estão tentando acessar esse amor que você é, mas elas ainda estão tentando entendê-lo. E elas precisam sê-lo. Quando elas se tornarem o amor, elas também verão que são mestres. E quando verem que são mestres, enxergarão outros que também o são. É aí que a incompreensão terá o seu fim. E assim esperamos de todos aqueles que entrarem em contato com vocês daqui em diante. Algum comentário? Ouvindo você falar, o que me veio foi que a incompreensão do mestre, né, das pessoas em relação ao mestre, em relação ao Cristo, é uma falta de autorresponsabilidade, porque nós projetamos no mestre, no Cristo, aquilo que nós desejamos, aquilo que
nós achamos que nos falta. E isso é uma total falta de conexão com o seu próprio mundo interno. Então, quando isso acontece, quando a gente se conecta com sua própria energia, seu próprio mundo interno e a sua energia crística, então não há por que fazer essa projeção e tentar padronizar a energia, tentar entender, tentar encaixotar, né, a persona e a manifestação. Então, a gente só vê no outro a maestria e a energia que há nele e que há em nós também. E quando isso não acontece, então o mestre é incompreendido e acaba passando pelos 12 passos, né, que você mencionou nessa live. Muito bem! Estaremos aqui amanhã, terça-feira, para um novo episódio de Sabedoria Pórtica. Lembra aqueles 4 que finalizaremos? O episódio em que falaremos sobre a arte de ficar calado. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Eu sou Yara Luísa, chamo Nadawa. E nós nos vemos nas nossas próximas conversas.